Imagine viver em uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, há quase 2000 anos. Milhares de famílias precisavam cozinhar, beber, tomar banho, trabalhar e manter fontes públicas funcionando todos os dias. Agora imagine fazer tudo isso sem bombas elétricas, motores ou qualquer tecnologia moderna. Como Roma conseguia levar tanta água até o coração de uma das maiores cidades da antiguidade? A resposta começava muito longe dali, antes de chegar às fontes e às termas da cidade. Cada gota de água iniciava uma longa jornada nas montanhas. Nascentes naturais eram cuidadosamente escolhidas por fornecerem água limpa e constante durante todo o ano. Era desse ponto quase invisível que começava uma das maiores obras de engenharia do mundo antigo. Ao contrário do que muitos imaginam, os romanos não precisavam empurrar a água. Eles faziam algo muito mais inteligente. Aproveitavam a própria força da gravidade, desde a nascente até a cidade. Todo o percurso era cuidadosamente planejado para que a água descesse de forma lenta, contínua e praticamente sem perder velocidade. Esse detalhe exigia uma precisão impressionante. Se a inclinação fosse muito grande, a água ganharia velocidade e poderia danificar a estrutura. Se fosse pequena demais, simplesmente deixaria de fluir. Cada trecho precisava ser calculado com enorme cuidado, transformando quilômetros de canais em uma gigantesca obra de engenharia movida apenas pelas leis da natureza. Grande parte do caminho acontecia de forma quase invisível. Sempre que possível, os canais acompanhavam o relevo natural, passavam por túneis escavados nas montanhas ou seguiam discretamente ao nível do solo. Os enormes arcos de pedra que conhecemos hoje representavam apenas uma pequena parte de todo o sistema. Quando finalmente era necessário atravessar um vale, um rio ou uma grande depressão no terreno, surgiam as impressionantes estruturas que atravessaram séculos e ainda podem ser vistas atualmente. Muito mais do que monumentos, aqueles enormes arcos tinham uma única missão: permitir que a água continuasse sua viagem sem interromper o delicado equilíbrio da inclinação construída ao longo de dezenas de quilômetros. Depois de percorrer montanhas, túneis e enormes pontes de pedra, a água finalmente se aproximava de Roma. Mas a viagem ainda não havia terminado. Antes de seguir para as ruas da cidade, ela passava por grandes reservatórios conhecidos como Castella Aquae. Esses reservatórios funcionavam como verdadeiros centros de distribuição, organizando o fluxo para diferentes regiões da capital. A partir dali, começava uma complexa rede de distribuição. Canais subterrâneos conduziam a água para fontes públicas, termas, edifícios administrativos e diversos bairros da cidade. Em uma época sem bombas ou motores, era a própria diferença de altura, criada ao longo de toda a viagem que continuava empurrando a água até seu destino. As fontes públicas eram um dos principais destinos dessa água. Espalhadas por diversos bairros, forneciam água limpa para milhares de pessoas diariamente, muito mais do que simples pontos de abastecimento. Elas se tornavam locais de encontro, convivência e parte da vida cotidiana dos habitantes de Roma. Outro destino fundamental eram as famosas termas romanas. Esses enormes complexos recebiam um fluxo constante de água para abastecer piscinas, salas de banho e sistemas de aquecimento. Muito além da higiene, as termas funcionavam como centros de convivência, lazer e negócios, reunindo diariamente milhares de pessoas. A água também chegava a oficinas, jardins, algumas residências mais abastadas e diversos edifícios públicos. Cada novo canal ampliava as possibilidades de crescimento da cidade. Quanto maior a capacidade de abastecimento, maior também poderia ser a população que Roma era capaz de sustentar. Quando observamos toda essa estrutura funcionando ao mesmo tempo, percebemos que os aquedutos eram muito mais do que grandes obras de engenharia. Eles representavam um sistema invisível que sustentava praticamente todos os aspectos da vida urbana. Sem água, as fontes secariam, termas fechariam, oficinas parariam, e uma cidade daquele tamanho simplesmente não conseguiria existir. Manter um sistema tão gigantesco funcionando exigia atenção constante. Canais precisavam ser limpos,
Trechos danificados eram reparados e equipes especializadas percorriam quilômetros de aquedutos, realizando inspeções regularmente. Assim como qualquer grande infraestrutura moderna, aquelas obras também dependiam de manutenção para continuar abastecendo a cidade dia após dia. Ao longo dos séculos, novos aquedutos foram sendo construídos para acompanhar o crescimento da população. Cada nova obra aumentava a quantidade de água disponível e permitia que Roma continuasse se expandindo. Não era apenas uma demonstração de engenharia, era um investimento direto no futuro da cidade. É justamente aqui que percebemos a verdadeira importância dessas construções. Os aquedutos não serviam apenas para matar a sede da população. Eles sustentavam banhos públicos, abasteciam oficinas, mantinham jardins, alimentavam fontes e permitiam que centenas de milhares de pessoas compartilhassem um mesmo espaço urbano. A água silenciosamente mantinha Roma funcionando todos os dias. Talvez esse seja o maior feito dos engenheiros romanos. Eles compreenderam que uma grande cidade não depende apenas de muralhas, templos ou exércitos. Ela depende de sistemas capazes de funcionar continuamente, mesmo quando quase ninguém percebe que eles existem. Enquanto milhares de pessoas seguiam suas rotinas, a água continuava viajando silenciosamente pelas estruturas construídas muitos quilômetros além do horizonte. Quando observamos os aquedutos romanos hoje, é fácil admirar seus enormes arcos de pedra, mas eles representam apenas a parte visível de uma ideia muito maior. O verdadeiro legado romano não foi apenas construir monumentos impressionantes, foi compreender que infraestrutura, planejamento e engenharia são capazes de transformar completamente a vida de uma sociedade. Talvez seja por isso que os aquedutos continuem despertando tanta admiração depois de mais de 2000 anos. Eles não levavam apenas água, levavam saúde, crescimento, organização e qualidade de vida para uma das maiores cidades da antiguidade. Mas seu maior legado talvez seja ainda mais profundo. Eles demonstraram que uma civilização extraordinária não é sustentada apenas por grandes monumentos ou conquistas militares. Ela depende de sistemas silenciosos que funcionam todos os dias, quase sempre despercebidos, tornando possível a vida de milhões de pessoas. Cada gota que chegava a Roma lembrava uma verdade que continua atual até hoje. As maiores obras da humanidade nem sempre são aquelas que mais chamam a atenção, mas aquelas das quais todos dependem para viver.